Te agradecemos por todos os teus feitos poderosos, te agradecemos pela nossa família, te agradeço, Senhor, pelo ar que respiro, te agradeço por tudo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder bendizer o teu nome, que é sobre todo nome. Que nessa noite, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações, Pai, de uma maneira sobrenatural. E que o teu nome seja glorificado em nós. Que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas. E que o Senhor encontre em nós um coração disposto a ouvir a tua palavra e guardar. Por isso, fica conosco, Senhor, e que apenas o teu Espírito tenha livre acesso a esse ambiente nessa noite. Exaltamos o teu nome, que é sobre todo nome, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Calorzinho bom, irmãos? Maravilha. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 9. Eu creio que é sempre bom um ventinho, né? Tá bom. Obrigado, pastor. Livro de Josué, capítulo 9. Quero falar um pouquinho sobre a consulta a Deus, porque por mais que nós leiamos a Bíblia, nós muitas das vezes nos perdemos com o que a Bíblia nos ensina, com o que a palavra de Deus nos ensina, né, irmãos? Nós às vezes ficamos desapercebidos, ficamos desligados e não percebemos quando Deus fala conosco, não percebemos qual que é o momento de clamarmos a Deus, né? Intercessão, por exemplo, ela está sempre atenta, qualquer dia, qualquer horário, né? Se você precisar da intercessão, você precisa clamar qualquer momento, qualquer hora do dia, da noite, e você tem que estar disponível para isso, você que é intercessor. A palavra do Senhor nos diz que ele procurou um que se colocasse na brecha e não encontrou. Então, muitas das vezes, nós não estamos ligados o suficiente em Deus para entendermos o que Deus tem para nós, o que Deus quer revelar a nós, né? Então, obrigado, irmã, Deus abençoe. Então nós precisamos, irmãos, em tudo, em qualquer momento, em qualquer situação, nós precisamos consultar o Senhor. Nós precisamos consultar, não podemos esquecer desse detalhe. E é o que fala nesse capítulo que eu vou ler com vocês agora. Porque o diabo, ele é astuto, né, irmãos? O diabo, ele fica esperando só um momento para te atacar, para nos atacar. O diabo é terrível. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Olha quantos exércitos que se reuniram, se juntaram,
se uniram para atacar o povo de Deus, né? Versículo 3: os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si. E todo o povo que traziam para o caminho era saco e bolorento. Era um aspecto de pessoas, de andarinos que vinham de longe, e viram a Josué ao arraial de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: nós viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais ou habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo com vocês, convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? Lhe responderam: os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Alguém interessado, olha para mim, alguém interessado em você por causa do seu Deus, né? Aqui a gente vê bem claro. Eles falaram bem claro. Ele responderam: os teus servos viram de uma terra, versículo 9, muito distante, por causa do Senhor teu Deus. Ou seja, eu estou aqui por causa do teu Deus. A gente vê muito isso nos dias de hoje. As pessoas se aproximam de você por interesse. Elas se aproximam de você porque sabem que tem Deus na tua vida, e sabe que o Deus da tua vida tem alguma coisa para elas. Aí elas se aproximam de você. Tem um lado positivo nisso e tem um lado negativo nisso, né, irmãos? Porque quem precisa de remédio é quem está doente. Então, muitas das vezes se aproximam de você porque sabe que a solução está na tua vida. Não está, não é você. A solução está em você. A solução, irmãos, não somos nós. A solução é o que está em nós. Nós somos apenas os condutores da presença de Deus. Nós somos apenas os condutores do poder de Deus. Então nós oramos pelas pessoas e elas são curadas. Oramos pelos enfermos, né? Quantos de vocês aqui já colocaram as mãos, né, sobre alguém que chega com uma dor terrível, e aí pede para você orar, e você coloca a mão e você ora. Depois da oração a pessoa está livre, né, da dor, do desconforto. Então ali só mostra que você precisa descer mais, porque você não faz nada, quem faz é Deus. Então as pessoas vão se aproximar de você por causa do poder de Deus que está em você, por causa da presença de Deus que está em você. Isso é normal acontecer. Mas também vão se aproximar de você com segundas intenções, porque elas querem algo, né? Elas buscam algo, e para o próprio bem-estar, glória própria, alguma coisa assim. No caso deles aqui, os gibeonitas, nós vamos ver.
Versículo 10: tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho e ide-lhe ao encontro e dizei-lhe: nós somos os vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão. No dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui, e olha agora como está seco e bolorento. Versículo 13: e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e olha agora já como os rotos, aqui já os rotos. E estas nossas roupas e os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Aqui está o grande problema. Não consultaram ao Senhor. Nem tudo que brilha, que reluz, é ouro, né, irmãos? Nem tudo. Então, aqueles homens, quem eram aqueles homens? Eram as pessoas que estavam em volta do povo de Israel e que sabia que o povo de Israel ia exterminá-los. Ordem de Deus. Quando lemos os demais capítulos anteriores, quando lemos os capítulos anteriores de Josué, 6, 7, 8, nós vemos que era uma trajetória de destruição total pelo que tinha na frente deles. Deus falou: olha, a terra é de vocês e tira tudo que tiver na frente de vocês, porque o povo da terra são maus e eles vão contaminar vocês, então eu quero que vocês exterminem todos. E eles sabiam disso. Então eles vieram com aquela conversa de que eram de longe, irmãos, apenas para que tivesse uma aliança. Sabe? Já viram quando alguém, isso acontece muito com aquele jovem que chega com aquela conversa fiada para jovem, né, irmãos? Aquele jovem que chega com aquele papo para convencer a jovem, ou vice-versa, né? Nos dias de hoje, vice-versa. Então, muitas das vezes, é uma pessoa de família que é tragado por alguém que não presta, né, irmãos? É uma pessoa de boa índole que é tragado por um miserável ou uma miserável, e nisso acaba a vida daquela pessoa. Chegou com aquela ideia de que era bom, né? No casamento acontece muito isso, irmãos. Chega com aquela ideia de que é uma pessoa boa, né? Chega com aquela no namoro, dá uma atenção fora do normal, e aí quando casa, irmão, se transforma em uma pessoa terrível, né? A gente vê muito isso nesses dias que nós estamos vivendo. Pessoas que têm duas faces, né? Duas caras, como diz o ditado popular. Se mostra uma coisa e é outra. Então a Bíblia, irmãos, ela nos diz que o homem de Deus, o bom cidadão dos céus,
ele paga o preço. Ele paga o preço, mas ele não retrocede. Ele paga o preço, mas ele honra a palavra. Quando fala ele, fala ela também. Então, nós precisamos honrar, né? Principalmente o nosso relacionamento, o nosso casamento. Precisamos honrar, né? Precisa ser regado, né, irmãos? O casamento precisa ser regado. O casamento é como uma florzinha que você tem lá na sua casa que precisa regar todos os dias. E aí muitas das vezes, com a correria do dia a dia, você esquece de regar. E aí, quando chega a noite, você vê que ele está murcho. As energias, o sol sugou as energias daquela plantinha. E tem planta que nem aguenta verão, nem aguenta sol. Tem plantinha que nem pode botar no sol, ela é criada dentro de casa. As donas de casa aí que entendem de planta mais que eu, sabe disso. Tem planta que não pode deixar no sol que ela morre. Ela é criada dentro de casa. Malmente ela pode receber a luz, a claridade. E muitas das vezes assim é o casamento, né? Muitas das vezes assim é um casamento sensível, onde os dois estão vivendo numa sensibilidade gigantesca. E aí requer um cuidado. Por quê? Porque já fez uma aliança, irmãos. Já fez uma aliança. Agora é trabalhar por essa aliança, né? E aí o que aconteceu? Então os homens de Israel tomaram, versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, do alimento, né, da comida, e não pediram conselho ao Senhor. Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhe daria a vida e os princípios da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeon, Sefira e Beerote, Kiriat Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhe faremos conservar-lo-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento, né? Por causa da aliança que já lhes fizemos. Versículo 21. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vinham e sejam, ou venham, né? Essas versões. Venham e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou-lhes dizendo: por que nos enganaste? Dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vocês no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos
E dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos daria toda essa terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas e por causa de vocês. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faz-nos aquilo que te parece bem, bom e reto. Assim, pois, lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até os dias de hoje, no lugar que eles escolhessem. Amém? Olha que situação, irmãos. Isso aqui é um relacionamento, irmãos. Isso aqui é um relacionamento. Eles fizeram uma aliança com um povo que não era para fazer aliança, com pessoas que não era para fazer aliança. E como eles mesmos falaram, né, declararam, nós ficamos com medo porque nós sabemos do que Deus falou para Moisés. Nós sabemos que Deus falou: olha, extermina tudo, acaba com todos eles. Ficamos com medo e resolvemos fazer essa aliança com vocês, enganar vocês. Então Josué, irmãos, foi enganado. Por que Josué foi enganado, irmãos? Hein? Por quê? Porque não consultou o Senhor, irmãos. Nós acabamos de ler. Não perguntou para Deus se era da vontade de Deus. Certo? Ele não teve aquele diálogo. E muitas das vezes no relacionamento acontece isso. O jovem, ele não tira um tempo com Deus para entender qual é o real desejo do coração de Deus para ele. Ele não pergunta para Deus qual é a vontade de Deus, porque Deus, irmãos, é o nosso dono. Amém? Se Deus é o seu dono, você não vai fazer nada sem consultar o seu dono. Por que Deus é o seu dono? Porque Deus, Ele te comprou. Amém? Deus, Ele me comprou. E foi um preço de quê? De sangue. Foi o preço de sangue. Então nós pertencemos a Ele. Então muitas decisões que envolvem a nossa vida não devem ser tomadas sem antes consultar o Senhor, sem antes ter paciência, esperar com paciência no Senhor. O Davi falou isso, o salmista: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clame a mim e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clame a mim e vou te responder. Lá no segundo livro das Crônicas, 7:14, o 15: os meus ouvidos vão estar sempre abertos às orações que fizerem nesse lugar, na inauguração do templo. Os meus ouvidos estarão sempre atentos às orações de vocês, ao clamor de vocês. Isso mudou, irmãos? Não mudou. Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus. Então o povo, o Josué, não consultou a Deus e agora vai viver com um povo, porque era muita gente, viu, irmãos? Era muita gente, irmãos.
Como é que vai ter uma multidão de gente só para rachar lenha e tirar a água da cisterna? Ou seja, esse povo ia ser serventes para o resto da vida deles. Como o próprio Josué lançou essa maldição: olha, vocês vão ser amaldiçoados para o resto da vida de vocês, né? Vocês serão amaldiçoados. Imagine que situação, irmãos. O último versículo, né, que é o versículo 27, Josué fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje. Então seria uma geração, um povo escravizados para o resto da vida. Hoje em dia as pessoas não valorizam, muita gente não valoriza mais o casamento. Eles dizem que o importante é ser feliz. Então eles vão casando e vai se separando, vai casando e vai se separando, e aí chega um momento que perde a credibilidade. Eles perdem a confiança, porque eles não confiam mais no casamento, eles não vão entender que é uma instituição divina, não vão entender que é um projeto divino de Deus para o homem. Faz como Josué. Já tem uma outra turma que faz como Josué. Agora pronto, já fizemos aliança, agora já era. Casou, agora já era. Homens e mulheres de palavra. E aí eles correm para consertar o erro. Porque assim, o covarde não é aquele que foge de um relacionamento. O corajoso, né, irmãos? O corajoso não é aquele que foge do relacionamento. O corajoso é aquele que encara os problemas, irmãos. As dificuldades. Tem pessoas que têm problema com relacionamento. Tem pessoas que não se dão bem na faculdade, briga com os colegas na faculdade, brigava na escola, briga com o vizinho, briga com os parentes, briga na igreja e briga no trabalho. Tem gente que é assim, irmão. E briga em casa, com o pai. Olha, são pessoas mais problemáticas do que eu e você. São pessoas problemáticas ao extremo. Pessoas que não se dão bem com ninguém, irmãos. Então imagina uma pessoa dessa no relacionamento. Pessoa que é autoritária, mandona. Irmãos, autoritário e mandão em relacionamento não dá certo. Não pode ser nem autoritário nem mandão. Não dá certo. Porque ninguém gosta de ser mandado, nem viver no cabresto. Ninguém, irmãos. E muitas das vezes no relacionamento vive ali, olha, no cabresto, debaixo ali de um jugo. Mas quando for um dia vai explodir. Chega um momento que ela vai explodir, ela não vai aguentar. Ela vai ficar ali aguentando, mas quando for um dia, ela vai explodir. Tá? Então o que tem que fazer? É encarar os problemas de frente, é chegar e falar logo a verdade no primeiro dia. Primeira vez. Não é ficar passando pano, tá? É ser sincero logo nos primeiros dias, tá? Relacionamento é isso. Então Josué teve que conviver com rachadores de lenha e tiradores de água para o resto da vida, porque fez uma aliança, e a aliança não foi apenas com os gibeonitas, foi uma aliança com Deus. Se você ler o texto aqui direitinho, você vai ver que foi uma aliança com Deus. Deus não ordena, irmãos, que ninguém case. Deus não ordena que ninguém case. Mas se casar, irmãos,
se casar, assuma as responsabilidades. Porque é uma aliança que você faz com a pessoa e Deus. A aliança que Josué fez foi com os gibeonitas e com Deus. Se você vê aqui no texto, o versículo deixa eu ver. Olha o que é que diz aqui. Versículo 21. Versículo 22. E Josué o chamou e falou-lhe, dizendo: por que nos enganaste, dizendo, de muito longe nós viemos, sendo que vocês habitam aqui pertinho de nós? Versículo 23. Agora, pois, sereis malditos. Olha para isso. Olha para isso. Versículo 23. Agora vocês serão malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Ou seja, vão ser empregados. Não que seja maldição ser empregados, mas no caso deles, eles estavam no lucro, porque eles seriam mortos. Eles sendo empregados para rachar lenha o tempo todo e tirar água, eles estavam no lucro. Versículo 24. Então respondeu a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés teu servo. Então assim, eles estavam no lucro pelo que eles fizeram. E Josué fez aliança sem consultar o Senhor. Agora já era. O versículo 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhe podemos tocar. Nós juramos por Deus, então nós não podemos tocar nele. Isto porém, versículo 20, isto porém lhes seremos, precisamos conservar-lhe a vida, para que não haja o quê? Estão acompanhando comigo o versículo 20? Nós temos que cuidar deles, proteger eles, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que nós fizemos. Eu juro te proteger, juro cuidar de você, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Não é isso, irmãos? Irmãos, é isso. Então nós precisamos ter cuidado com os contratos que fazemos. Aquele Josafá mesmo fez uma aliança com Acabe. Deus não mandou. Fez lá uma sociedade, né? Os dois. E Deus falou: eu não estou nesse negócio. E tiveram prejuízo, destruição. Então muitas das vezes fazem aliança com quem não deve. E aí vão responder por isso. Ou vão viver atormentados ou com problema para o resto da vida. Então, irmãos, precisamos ter cuidado com as nossas decisões, com os nossos contratos, com as nossas alianças, com quem fazemos aliança, com quem fazemos acordo, tá? Precisamos ter cuidado, porque você vai responder pela aliança que você fez para o resto da vida, ok? Então essa é a palavra que eu quero deixar para você, e essa é a palavra de Deus para os nossos corações, que sejamos mais atentos, mais vigilantes, que consultemos a Deus, porque, irmãos, nem tudo que nós fazemos achando que é bom para Deus, Deus se agrada, Deus recebe, ou Deus vai receber, ou Deus vai se agradar.
Vocês sabem da história de Davi, lá no primeiro livro das Crônicas de Israel, nós não vamos ler, no capítulo 17. Todos nós sabemos a intenção de Davi, de construir o templo, né? Minha casa é uma mansão, mas o Senhor não tem um templo, eu vou fazer um templo. E ele chega para o profeta e diz: o que é que você acha? O profeta falou: rapaz, que ideia, é uma boa ideia, olha, que bom. Às vezes, irmãos, o jovem está querendo namorar, e aí vai pedir um conselho para a pessoa errada, entende? E aí a pessoa sem discernimento de espírito nenhuma, vai e orienta, porque aconselhamento, irmãos, é algo espiritual, não é qualquer pessoa que dá conselho, não é qualquer pessoa que é preparada para dar conselho, não, tá? Não receba conselho de qualquer pessoa, não receba conselho de qualquer pessoa, muito menos profecia. Tem que analisar, experimentar. Aí a pessoa está desesperada. Então Davi chegou para o profeta e falou que ia construir o templo. O profeta falou: boa ideia, coisa boa. Não demorou muito, Deus chegou para o profeta e falou assim: tu concordou com Davi? Eu vou simplificar. Quem foi que falou contigo que eu quero que Davi faça templo para mim? Quero não. Ô irmãos, Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha um relacionamento com Deus muito forte. Davi tinha uma boa intenção. A construção do templo era perfeita, nada de errado. Mas Deus não mandou, Deus não confirmou, ele não perguntou para Deus. Foi uma ideia dele: vou fazer e pronto. Já viu quando você diz que vai fazer algo que dá errado, que você não consulta ninguém, que você, né? Aquele bolo que você vai fazer que não tem receita. Imagina aquele bolo que não tem receita, ou tem a receita, e você não consulta, você não procura informação. Eu lembro que uma certa vez eu fui fazer, já aconteceu várias vezes comigo, em algumas receitas, que eu uma vez ou outra assim eu gosto de inventar. E aí a pastora fala: olha, tem que ser gelado. Mas por que tem que ser gelado? Bota natural mesmo. Dá errado, irmãos. Aí depois ela fica rindo da minha cara. Eu te falei, tem que ser. Se diz que é gelado, é porque tem que ser gelado. Se diz que o leite tem que ser natural, é porque o leite tem que ser natural. Se você botar com leite gelado, vai dar errado, vai desandar a receita. Então obedece a receita como ela é. Ô irmão, eu já aprendi, tá? Mas eu já fiz várias vezes, já deu errado, porque eu desobedeci a receita. A receita é pronta. Acho que as donas de casa, algumas já passaram por isso. Entende? Então, nem Davi consultou a Deus. A Bíblia não diz que Davi consultou a Deus, pelo contrário. Quando Davi, todo empolgado, foi dormir, né, o profeta, Deus chegou para o profeta, que era a boca de Deus, não é? Deus falou: olha, pode dizer a Davi que eu não mandei ele construir nada. E você concordou com ele? Eu falei alguma coisa com você? Eu estou simplificando para vocês entenderem, que foi mais ou menos assim. Eu mandei você concordar com Davi em alguma coisa? Eu autorizei você a autorizar Davi? Que todo rei tinha um profeta, né?
Então, irmãos, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Sempre consultemos ao Senhor, sempre. Quando tinha o Moisés, quando tinha qualquer coisa, irmãos, para ele decidir, porque Moisés, ele era apenas um mordomo. Nós somos apenas mordomo aqui na terra. Nós somos servidores. Nós estamos aqui para servir, né? Eu nesse momento estou aqui servindo vocês, eu estou compartilhando a palavra de Deus, nada de mim mesmo, né? Eu estou aqui apenas compartilhando com vocês. Então, Moisés, todas as vezes que Deus tinha algo para falar ou para fazer, era através de Moisés, da comunicação. Tudo que Moisés tinha para fazer, ele tinha que consultar a Deus. Alguma causa que tinha para ele resolver, ele consultava a Deus. Às vezes, a vez, né, que ele não seguiu a risca, ele desobedeceu e ficou fora, não entrou na terra prometida, como diz o texto. Por mais que alguns teólogos digam que ele entrou, né? Ele não entrou, viu de longe, porque ele desobedeceu a Deus. Mesmo ouvindo a Deus, desobedeceu. Mas Moisés era um homem que sempre procurava, para qualquer causa, para resolver qualquer situação, ele sempre procurava a Deus, irmãos. Ele não fazia nada sem antes consultar o Senhor. E nós precisamos aprender com o nosso Deus. Precisamos aprender com Moisés. E não fazer nada sem consultar o nosso Pai. Tá? Nada, nada. Nós saímos daqui, né, irmãos? Vamos para casa agora. O que é que a gente diz? Deus, nos leve em paz, porque a gente tem que ir para casa, né? Nos cobre, nos protege. Mas se você está pensando em viajar semana que vem, né, Maria Dália? Aí você já está orando, Deus, que tudo dê certo aqui para lá. Deus toma a direção. E você vai orando por detalhes, né? De toda a organização da viagem, de toda a organização dos dias que vai estar lá. Você vai apresentando a Deus, porque você depende de Deus. Se o fôlego de vida pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, tudo tem que ser Deus, irmãos, nos orientando. Que comamos ou que bebamos, o nome do Senhor tem que ser glorificado, nos mínimos detalhes. E muitas das vezes a gente não chega em lugar nenhum, porque nós somos desobedientes, porque nós não obedecemos a voz do Senhor, nós não ouvimos, nós estamos tão ocupados que nós não conseguimos ouvir o Senhor falando conosco. Muito cuidado com isso também. Se você na sua devocional, todos os dias tem uma hora de oração, então tira pelo menos, eu vou falar por baixo, tira 10 minutos para meditar, para ouvir Deus falar com você. Deus, imagine eu sentar com você uma manhã, e você me ouvir a manhã toda, e eu não deixar você, não te dar oportunidade para você falar 1 minuto, você ia gostar? Ninguém ia gostar. Então imagine aí você, passei amanhã na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, foi? Só enchendo os ouvidos de Deus de sujeira, mas não parou para meditar, o que é que Deus quer para mim? Eu pedi isso, aquilo outro para Deus, mas eu parei para dizer, Deus, eu pedi isso para o Senhor, mas o Senhor quer que é da tua vontade? Oh Deus, o que é que está acontecendo, Pai? O que é que está acontecendo? É da tua vontade? O que é que está acontecendo? O Senhor quer? É da permissão do Senhor? É o Senhor que está permitindo?
O que está acontecendo? É o Senhor que está por trás? Deus, eu não estou entendendo. O que está acontecendo? É o Senhor mesmo ou é o diabo? Me ajuda a entender. Entende, irmãos? Tem que ter um momento, esses momentos com Deus, para que você entenda. Até para meditar na palavra de Deus, você tem que parar e ter calma, ter paciência. Tá bem, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. E que essa palavra fique nos nossos corações, e que no nosso dia a dia nós venhamos ser orientados pelo Espírito Santo a não errarmos naquilo que Deus já nos deu, que Deus já nos garantiu. Pai querido, Pai amado, Pai santo, exaltado e glorificado seja o teu nome, que é sobre todo nome. Toda glória, toda honra, toda adoração, toda exaltação seja dada a Ti, porque só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de louvor. Nós queremos, meu Pai, declarar a Tua grandeza, o Teu domínio. Não há outro Deus como Tu. Tu és o único acima de principados e potestades. Tu és o Senhor do universo, o Senhor da criação. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti, Pai. Aleluia. E eu quero nessa noite, Senhor, Te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. E que essa palavra fique, Senhor, em cada coração. Em cada coração aqui, aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelas redes sociais. Que sejam ministrados, as famílias sejam abençoadas. Os casamentos sejam abençoados. Com toda sorte de bênçãos. Ministra a Tua bênção sobre esse relacionamento. Libera a Tua paz nessa casa, nessa família, nesse relacionamento, Pai. Glorifica o Teu nome. Que seja neutralizado agora os inimigos da família, os inimigos do casamento. Que seja cancelado agora todo plano de Satanás contra a família, em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, o Teu domínio sobre a Tua igreja, o Teu domínio sobre o Teu povo nessa noite. Glorificamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai. Eu Te agradeço pela vida de cada um desses irmãos aqui. Toma cada um deles em Tuas mãos. Ministra a Tua bênção sobre eles, sobre os filhos, esposo e esposa, os familiares, os afazeres, os projetos. Tudo seja direcionado pelo Senhor. Bendizemos o Teu nome, que é sobre todo nome. E Te agradecemos essa noite por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.